Olá, meus amigos de estudo. Eu sei que a situação atual nossa é muito complicada, muito sensível, muito frágil, né? Mas é por esse motivo também que eu tomei a decisão de fazer esse canal, principalmente para você, como eu, ficou desempregado com a pandemia, não tem condições de adquirir um curso, a gente sabe que é muito caro, tá? E também não é questão de correr o risco, né? Não quer se bandear do lado da bateria, enfim. Passei umas semanas pesquisando materiais gratuitos, tá? E também a lei seca, porque eu sei que talvez Código Civil, Processo Civil, as matérias que a gente já está acostumado a lidar, não causem tanta insegurança, né? Quando a gente procura a lei seca, porque está sempre só no site da presidência, não tem erro. Agora, a legislação especial é algo que assusta muito e faz você perder muito tempo quando você fica congelado, sem ter segurança no material que você consegue. Então, passei umas semanas pesquisando, deixei o material prontinho, certinho, para a gente poder acompanhar junto, e eu espero também que seja uma boa oportunidade de formar uma boa comunidade saudável que queira verdadeiramente se ajudar. Então depois eu vou fazer um vídeo apresentando o canal, minhas propostas, o meu objetivo, tá bom? Então aqui vamos seguir o edital, lembrando que a parte de consolidação a consolidação normativa tem algumas partes, ela é dividida dentro do edital na parte geral e na parte específica, e tem alguns itens que eles coincidem, tá? 2 vezes no edital, por isso também é um outro fator que pode às vezes te confundir na hora de estudar. Então a gente vai seguir aqui na ordem todo o edital, especialmente a parte de analista sem especialidade. Então vamos ver aqui, eu vou ler toda a lei seca com a gente. Se eu bater o olho alguma coisa específica que eu sei que eu já vi em outras aulas no YouTube, coisas que são importantes, eu vou tentar dar uma ressaltada nessa parte. E me perdoe qualquer coisa com relação à ação de carro que passar, porque aqui onde eu moro não tem jeito, ou é assim ou eu deixo de fazer. Preferi meter a cara e tentar, tá bom? Então vamos começar, meus amigos. Consolidação normativa, parte 1, parte geral. Consolidação normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, parte judicial. Parte geral da Corregedoria Geral de Justiça, da estrutura e do funcionamento, dos atos normativos e dos órgãos e funções de assessoramento e execução. Então, esses são os 2 pontos específicos do edital. Dos atos normativos, muito importante, tá bom, galera? Com certeza eu acho que vai cair questão disso daí. E dos órgãos e funções de assessoramento e execução. Vamos começar. Artigo 1º, seção 1, dos atos normativos. Artigo 1º. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais da primeira instância do Poder Judiciário, é exercida pelo desembargador, Corregedor-Geral da Justiça, nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. No cumprimento de suas funções, o Corregedor-Geral da Justiça expedirá observada sequência anual. Prestem muita atenção que essa parte é realmente muito importante. Inciso 1º. Provimento. Atos normativos, galera. Foco. Provimento. Instrumento de caráter normativo interno e externo, por meio do qual a Corregedoria Geral da Justiça organiza seus órgãos e atividades, visando regulamentar, esclarecer e viabilizar a aplicação de disposições legais, bem como para consolidar normas atinentes à matéria de sua competência ou modificar a consolidação normativa, com a finalidade de normatizar os atos concernentes às serventias judiciais e seus serviços. Inciso 2. Portaria, instrumento para aplicar disposições legais a caso concreto, portaria, caso concreto, bem como para indicar substituto de serviço oficializado e delegar competência para o desempenho de funções, ou instaurar sindicância, procedimento administrativo disciplinar ou outro evento de natureza apuratória. Inciso 3º, convocação.
instrumento pelo qual se convoca magistrados e servidores para participarem de atividades administrativas. Vamos para o próximo, inciso 4º, aviso. Instrumento de divulgação de notícias de interesse geral, normas, instruções ou orientações uniformizadas voltadas para grupos ou atividades específicos ou não, no âmbito interno e externo. Inciso 5, ordem de serviço. Instrumento utilizado para transmitir no âmbito interno da unidade organizacional ordens uniformes aos respectivos subordinados, visando organizar as atividades da estrutura interna, indicando a maneira de ser conduzido determinado serviço ou atividade. Inciso 6. Ato reservado. Instrumento por meio do qual o Corregedor-Geral da Justiça dá ciência aos magistrados de decisões judiciais exaradas em processos judiciais ou administrativos que tramitam em segredo de justiça. Parágrafo 1º, vamos começar a prestar mais atenção ainda. Os juízes de direito e os juízes substitutos poderão expedir ou baixar os atos constantes dos incisos 2 e 5º, observados os limites do exercício de suas atribuições administrativas. Parágrafo 2º. Apenas os atos disciplinados no inciso 1, 2, 3 e 4, ou seja, provimento, portaria, convocação e aviso do caput deste artigo, tornar-se-ão públicos mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Então, mais uma vez, galera, incisos 1, 2, 3 e 4. Provimento, portaria, convocação e aviso tornar-se-ão públicos mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo 3º. A ordem de serviço proveniente do juiz de direito terá sua eficácia sujeita à prévia homologação do Corregedor-Geral da Justiça. Parágrafo 4º. No caso previsto no parágrafo anterior, a ordem de serviço deverá ser encaminhada exclusivamente por malote digital no formato PDF, com assinatura digital ou física do juiz de direito para a Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial. Parágrafo 5º. Recebida a ordem de serviço, a Corregedoria-Geral da Justiça, também por malote digital, informará o magistrado acerca de eventuais sugestões de modificação do auto e ou de sua homologação. Artigo 3º. Além dos atos apontados no artigo anterior, serão expedidos pelas unidades organizacionais da Corregedoria os seguintes atos. Inciso 1. Memorando. Instrumento que estabelece a comunicação interna entre os agentes da administração, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Memorando, instrumento que estabelece a comunicação interna entre agentes da administração. Inciso 3. Ofício. Instrumento que estabelece comunicação exclusivamente externa com agentes que não integram a estrutura administrativa do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Inciso 3º. Certidão. Instrumento pelo qual a administração afirma a existência de fatos ou situações que constam de assentamentos públicos. Então, a certidão. Por meio da certidão, a administração pública afirma a existência de fatos e situações que já existam, que constem em assentamentos públicos. Prestem atenção nisso. Inciso 4. Declaração. Instrumento de afirmação da existência de uma situação ou de um fato, segundo a constatação de agente declarante, que não consta de qualquer livro, pastas ou documentos em poder da instituição. Inciso 5º. Atestado. Instrumento destinado à comprovação, mediante valoração do agente, de situação ou de fato transeunte concernente à administração, mas que não consta de qualquer livro, pastas ou documentos em poder da instituição. Parágrafo único. A emissão de memorando deve ser realizada, preferencialmente, por correio eletrônico, com a solicitação de confirmação de entrega ao destinatário, que configurará sua ciência da informação
incluindo o efeito do início da contagem de prazo. Quando houver anexos que não possam ser digitalizados, o memorando deve seguir via Sistema Corporativo de Protocolo Administrativo, ou seja, PROT. Artigo 4º. No cumprimento de suas funções, os juízes auxiliares da Corregedoria e servidores habilitados poderão elaborar parecer, rotina administrativa e manual. Inciso 1. Parecer. Parecer é um instrumento para expor manifestação técnica ou jurídica sobre matéria versada em processo administrativo. Inciso 2. Rotina administrativa é o instrumento que estabelece a forma de execução de processos de trabalho expedida conforme determinado na rotina administrativa geral. Inciso 3. Manual é o documento complementar à rotina administrativa destinado a reunir informações acerca de informativos, software, produtos, serviços e informações a usuários internos ou externos que, por razões de ordem prática ou técnica, devam permanecerem separados da rotina administrativa e expedidos conforme a rotina administrativa. Vamos ao próximo parágrafo único. Rotina administrativa e manual deverão ser divulgados por veículo próprio. Sempre tentem guardar, meus amigos, essas informações quando é por diário de justiça ou veículo próprio, tá bom? Seguindo, um tópico exclusivo específico para analista sem especialidade.